utilizar uma máquina de escrever? Até o final da década de 90, muitas máquinas de escrever foram fabricadas, e um instrumento como este foi um sucesso mundial. Nas escolas, nos escritórios e em quase todas as casas, tinha uma máquina como esta. E hoje vemos um renascimento de amantes de máquinas de escrever, dessa cultura de escrever em máquinas como esta. E por que utilizar uma máquina de escrever? Por que, ao invés de escrever no papel, digitar no celular, no computador, ah, notebook, as pessoas estão preferindo escrever em máquina como esta aqui? Há inúmeras razões para a escolha de escrever em uma máquina e não em um computador. E hoje eu lhe direi algumas. A primeira razão pela qual muitas pessoas optam por comprar uma máquina de escrever é para colocá-la de enfeite. Uma máquina como esta, convenhamos, é bem bonitinha. Mas vamos muito além disso neste vídeo. Eu gosto de escrever, ou melhor, datilografar, ao contrário de digitar no computador ou no celular, porque a máquina de escrever não causa distração, ela não gera distração, ao contrário do computador ou do celular. Se você for escrever, por exemplo, uma lista de compras, uma coisa bem simples no celular, você não passará 5 minutos sem se distrair. Chegarão notificações, muitas vezes você escreve escutando música, coisas do tipo. Com a máquina de escrever, não. Você tem somente o texto na sua cabeça e o papel para o qual o texto será passado. Então, a distração, na verdade, é mínima com a máquina. Devemos entender também que a máquina de escrever é muito mais tecnológica do que o celular ou o computador, porque aqui digitamos ou datilografamos e o que escrevemos é impresso na hora, ao contrário do que acontece com outros aparelhos. Mas isto, embora muitos vejam até como um prejuízo, como algo ruim, por quê? Porque não tem como apagar. A máquina de escrever, embora tenha inúmeras funções, não tem a função de apagar o que foi escrito. Embora tenha até uma tecla aqui, que parece muitas vezes o backspace do computador, a máquina consegue até voltar onde você escreveu, mas não apagar. Claro, você pode datilografar um X sobre o que foi escrito, um hífen, coisa do tipo, mas apagar não. Muitas pessoas tiram papel, passam corretivo e depois voltam e escrevem sobre o que foi apagado, entre aspas, mas nunca fica bom. Devemos escolher, na verdade, a opção menos feia. Não tem a opção melhor que vai apagar o que foi escrito de fato. Não, o papel com corretivo ou com X sobre o que foi, sobre o erro, nada disso é uma boa opção. Enfim, a pessoa que utiliza uma máquina de escrever deve pensar no mínimo 10 vezes antes de datilografar. Porque se você errar, o que foi escrito não poderá ser apagado, ficará feio. Isso é um excelente exercício até para levarmos para a vida espiritual, para alcançar as virtudes. Da mesma forma que devemos pensar antes de escrever, ao utilizar uma máquina como esta, devemos também pensar antes de falar. Muitas vezes ofendemos as pessoas gratuitamente, falamos mentiras, caímos em pecados, por não pensar antes de falar. Muitas vezes falamos mais do que pensamos, e isso está errado. Devemos pensar e depois falar. E com a máquina de escrever, esse exercício é feito. Porque devemos pensar muito antes de passar para o papel o que queremos. Pois se você errar uma letra, ainda consegue até corrigir um pouquinho. Se errar uma palavra já é mais difícil, mas se você errou uma frase, acabou. Tem que tirar o papel e escrever tudo de novo. Agora imagine se você está lá no finalzinho do texto e erra. Né? Você ficará bem bravo, imagino. Enfim, assim como despertou em mim um interesse pela máquina de escrever, recomendo que em você aconteça o mesmo. Você se interesse por máquinas de escrever, compre uma. Hoje em dia é um mercado muito grande de máquinas usadas, claro, né, porque não são mais fabricadas, mas sim em bom estado de conservação. É um exercício muito bom, você se esquece do mundo e consegue se concentrar mais naquilo que quer escrever e pratica o precioso exercício de pensar antes de escrever e, claro, também pensar antes de falar. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Meu muito obrigado e até a próxima. Se você gosta de livros, eu tenho uma ótima notícia. Agora você pode adquirir todos os livros que você mais gosta das editoras
Kyrion, Ecclesier, O Mínimo, Vide e muitas outras com meu cupom PROFDIEGO5. Muito simples, tudo junto, tudo maiúsculo, PROFDIEGO5. E você pode aplicá-lo em promoções já ativas. Com meu cupom você consegue 5% de desconto em suas compras. Confira aqui embaixo os sites das editoras que aceitam meu cupom. Boas compras e boa leitura!